Olá, estamos começando o nosso ponto de vista de hoje e o assunto é menores em rede social. Para conversar conosco, convidamos a neuropsicopedagoga Viviane Secato. Seja muito bem-vinda, Viviane. Muito obrigada. Maravilha, olha gente, vamos lá. As redes sociais já são uma parte integral da vida atualmente, né? Uma vez que oferecem plataformas digitais para conexão, comunicação, compartilhamento de informações com amigos, familiares, colegas de trabalho e até mesmo desconhecidos. Hoje em dia, existem inúmeros aplicativos e sites voltados a essa parte da internet. E por isso, tornou-se essencial entender não apenas os seus benefícios, mas também os potenciais perigos que apresentam, especialmente para crianças e adolescentes. De acordo com uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil 2023, o número de crianças que se conectam cedo à internet cresceu. 24% dos participantes iniciaram o acesso à internet até os 6 anos de idade. Na edição de 2015 da mesma pesquisa, essa proporção era de 11%. Viviane, qual o seu ponto de vista referente ao aumento das crianças que vêm se conectando cada vez mais às redes sociais? Olha, tudo que sai do equilíbrio é um problema. Então, esse aumento é potencialmente perigoso para o desenvolvimento tanto psíquico como emocional das nossas crianças. O mundo está globalizando, então é normal que, assim como nós também estamos mais conectados, que essas crianças também se conectem mais. Mas aí tem os adultos, né? O papel do adulto de fazer essa mediação. Será que a gente está fazendo direito? É verdade, né? Uma pergunta que nós vamos responder aqui no nosso ponto de vista. Esse levantamento, gente, também mostra que enquanto apenas 8% dos responsáveis acreditam que seus filhos enfrentaram situações desconfortáveis online, 29% dos jovens relatam ter passado por momentos ofensivos ou desagradáveis na internet. Entre os adolescentes de 11 a 17 anos que enfrentaram esse tipo de situação, 31% contaram para os pais ou responsáveis, 29% para os amigos e 17% dividiram com os irmãos ou primos. Viviane, seu ponto de vista, qual o motivo dos pais não acreditarem nos filhos referente a situações desconfortáveis na internet? Olha, os pais às vezes também não acreditam quando os filhos relatam alguma coisa que aconteceu dentro da própria casa. A gente sabe de abuso, por exemplo, que a maior parte dos abusos são feitos por vizinhos, por tios, por parentes muito próximos. Então, se os pais não acreditam quando uma criança está tentando contar que alguém muito próximo, no presencial, pode fazer algo errado, imagina, né, virtualmente, até porque os pais não são nativos digitais, então eles não têm a menor ideia de quanto perigoso isso é. Tá certo. Agora, fala pra gente a importância, né, do controle parental referente aí às redes sociais. É extremamente importante e os pais não estão percebendo que eles precisam tomar o controle. Na verdade, os pais não têm tomado o controle nem da vida educacional dessas crianças. Eles jogam tudo para a escola precisa ensinar, precisa educar, precisa pôr limites. Então, os pais não sabem fazer isso, muito menos digitalmente. Complicada a situação, né? A gente pode chamar a atenção para o fato do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ser de 1990, né? Enquanto o Código Civil vigente é de 2002, ou seja, a legislação atualmente em vigor no Brasil foi elaborada antes do desenvolvimento pleno da internet e das redes sociais como a gente conhece. Então, qual que é o seu ponto de vista referente a essa falta de atualização? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, versus a inserção do adolescente e da criança na rede social. Definitivamente, os nossos deputados, vereadores, nossos prefeitos, nossos dirigentes precisam sentar numa mesa e redigir isso novamente. Essas regras precisam ser melhor olhadas.
pelos políticos, pelos donos de escola, pelos próprios pais, pela comunidade no geral. O que foi visto há décadas atrás, obviamente, não serve para hoje. O mundo ele está mudando muito rapidamente e as políticas não estão acompanhando, né? Nem o bom senso, infelizmente. E no seu ponto de vista, né, o que deveria ser feito referente a esse estatuto da criança e do adolescente e até mesmo referente a alguma lei que possa vir a fazer essa alteração, né, de proibição. A gente sabe que tem lei tramitando, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, mas é uma lei que deveria ser definitiva e urgente para poder fazer uma alteração para que a gente possa proteger as nossas crianças. No seu ponto de vista, essas crianças que têm acesso à internet, né, antes dos 13 anos, elas correm um risco? Elas correm um grande risco. Eu até falo para os pais, que às vezes eu atendo, falo, você deixaria o seu filho ir para o centro da cidade às 11 horas da noite sozinho? Ou mesmo de dia? Você vai deixar uma criança ir para o centro da cidade sozinha? Não. Mas você deixa uma criança acessar qualquer lugar, porque não tem controle parental, eles não exercem esse controle parental. Então, os pais estão deixando essas crianças sozinhas em terra de ninguém. A gente não sabe onde eles estão acessando, em que sites eles estão indo, com quem eles estão interagindo. Não tem controle. E isso, no seu ponto de vista, seria uma obrigação, né, de quem? Do governo, dos pais em si? Como que você distribui a responsabilidade referente ao acesso, né, das crianças nas redes sociais ou na internet em si? Eu acho que tudo começa em casa. Então, obviamente, os pais têm que ter esse controle, até porque é de acordo com o que eles acreditam, né? Como eles estão ensinando, educando. Cada família educa com os seus próprios valores os seus filhos. Então, os pais precisam ter isso nas mãos, né? E impor esses limites, quando pode usar, se vai estar do lado ou não, qual é a idade que vai poder ter acesso. Agora, para a gente orientar os pais, porque a gente sabe que tem muitos pais que também precisam de ajuda, porque não são nativos digitais. Então, a gente precisa que os educadores dentro das escolas, que os políticos dentro dos governos, que os estudiosos dentro das academias, das universidades, nos ajudem também com leis para ajudar isso. Tá certo. E no seu ponto de vista, a que se deve esse aumento que a gente falou aqui, né? Tem inclusive pesquisas que mostram, sim. Você vê em 2015 era uma porcentagem baixa de acesso, né, das crianças nas redes sociais, na internet em si. O ano passado já mais que dobrou, então. A que se deve esse aumento, né, do acesso das crianças nas redes? Novamente, como eu disse, o mundo globalizou. Tudo está mais acessível. Praticamente, eu não tenho essa porcentagem em mente, mas eu imagino que a grande maioria da população tem acesso à internet e a celulares e computadores. Então, esse acesso mais amplo, obviamente, colocou todo mundo mais exposto, inclusive as crianças, né? Você acredita, no seu ponto de vista, aí, que a pandemia ela tenha surgido aí, tenha dado um start nesse acesso desenfreado das crianças, principalmente, e adolescentes nas redes? Eu acho que já estava desenfreado, pelo meu ponto de vista, até pelo que eu vejo em consultório. Mas definitivamente, pós-pandemia, tudo mudou. A gente está em outro mundo. Se eu puder te dar um exemplo do que aconteceram com as crianças que nasceram na pandemia. A pandemia durou mais ou menos 2 anos, né? Então, as crianças nasceram e quando elas chegaram a completar 2 anos, muitos pais chegavam para mim e falavam, será que o meu filho autista ele está mudo, ele não fala? Meu primeiro pensamento falei, nossa, talvez, né, seja autista. Mas aí foi tantos casos me aparecendo que eu falei, não, essas crianças, os pais ficaram em home trabalhando. As crianças nasceram e foram colocadas na frente da televisão para ficarem entretidas enquanto o pai precisava trabalhar. É super compreensível, sem estímulo. A TV falava com elas não tinham que falar de volta, elas não desciam para o parquinho, elas não iam para a creche, elas ficaram mudas.
Aí, o que foi que eu fiz com essas dezenas de famílias que me procuraram? Falei, pode colocar na creche, numa escola, começa a descer mais para o parque, vai para o shopping, vai passear, vai para a casa dos primos. Se em um mês a criança não começar a falar, eu vou indicar que vá procurar um fono. Menina. Ou vou ver se é autista ou não. Sim. Posso te dizer que a grande maioria não era autista e todos começaram a falar assim que começou a frequentar a escola. Isso por conta de a falta do estímulo. Exatamente, falta do estímulo. Ninguém interagia com a criança, não brincava, não conversava, porque o pai estava ali trabalhando no escritório de casa e a criança, de alguma maneira, precisava ficar quieta. Onde que a criança fica quieta? Na frente da tela. Olha só, gente, algo bem interessante, importante, que a Viviane pontuou aqui, né? Você que está em casa, está assistindo o Ponto de Vista, nós estamos falando sobre o acesso, né, das crianças na rede social, na internet em si, né? E quando a gente fala de internet, a gente se remete ao celular, né? E ela acaba de falar para a gente aqui que tem crianças que acabam não desenvolvendo a fala por falta de estímulo. Então, tem que parar e pensar, né? Qual que é o momento correto para você deixar que seu filho tenha o estímulo, entre aspas, do celular, o estímulo, entre aspas, das redes sociais. Se é que a gente pode considerar isso um estímulo. Rede social, o celular, no seu ponto de vista, ele seria um estímulo ou é algo que está paralisando ali aquela criança que está utilizando? Não, pode ser um estímulo, né? Você pode usar droga para curar uma doença ou para você ter uma overdose e morrer. Assim como a internet a gente pode extrapolar. Então, você pode usar para o bem, como você pode usar para um problema. A Organização Mundial da Saúde já estipulou o tempo e faz super sentido. Então, crianças pequenininhas não podem. Né? Não podem, é zero tempo. A partir de 5 anos, 1 hora. A partir de 8 anos, 2 horas. Até 12 anos. Então, só a partir de 13, 3 horas. Será que a gente está olhando essa recomendação da Organização Mundial de Saúde? Já tem aí uma recomendação muito pautada que a gente não está seguindo. Olha só, gente. E você, aí de casa, tem seguido a recomendação da Organização Mundial de Saúde ou você nem sabia dessa recomendação, né? Porque existe a recomendação, mas também precisa existir aí a comunicação e também a informação, né, direta para você que é nosso telespectador, para você que está na rede social, porque não adianta ter recomendação e você não ter informação. Então, a Organização Mundial de Saúde tem aí uma recomendação, né, de horas e de idade que pode ser utilizado a internet. Achei bem interessante você falar que crianças, bebês, né, crianças até quantos anos? Até 2 anos. Até 2 anos? Zero tempo. Zero, gente, zero tempo. No seu ponto de vista, o que você analisa, o que você avalia quando você vai a um restaurante, quando você vai a algum encontro social, né, que tem encontro de família, enfim, de amigos. O que você analisa ali? O que você avalia nesse ambiente? Você costuma ver crianças aí, tipo de 1 ano, 1 ano e meio, que já estão sentadinhas, sozinhos, né? Com a telinha na mão? Olha, eu avalio que nós, adultos, estamos dando um péssimo exemplo. Porque se você vai em qualquer lugar, no consultório médico, na espera, se você vai num restaurante, onde você for, o adulto está com o celular na mão. Então, aí você vê o resto da família toda, tá o pai, tá a mãe, tá os filhos, estão todos com o celular na mão. Às vezes o garçom vem falar com a gente nem responde direito. Então, a gente vai ter que fazer essa mudança. A gente tem que pôr o exemplo. O começo precisa ser da gente, né? Exatamente. Muito bem, Viviane. Olha, gente, o assunto é um tema bem importante e a gente sabe que quem acompanha a programação aqui da TV Câmara Campinas está aí paradinho, analisando. E será? Depende da gente, sim. Claro, depende do governo, depende das políticas públicas, da questão da informação, né? Repassar a informação para o cidadão, mas depende também, né, de você que está em casa, de você que está com os filhos, prestar
atenção, porque a rede social é algo bom, mas é igual veneno, né? Qual é a dose que você utiliza, né? E principalmente para os pequenos. Olha, gente, um caso que chama atenção, eu vou repassar para vocês aqui, é um adolescente de 16 anos, ele mentiu a idade para se cadastrar em um site de compras, né? Ele pôs um computador para vender na plataforma e acabou vítima de fraude. Ao descobrir que havia caído em um golpe, a família entrou com um pedido de indenização por danos morais e materiais contra o site. O fato ocorreu em Minas Gerais, onde a 11ª Câmara Civil entendeu que a plataforma não teve culpa e a decisão destacou que o dever dos pais e responsáveis ganha especial relevância sobre o controle das crianças e dos adolescentes no âmbito virtual, porquanto a internet, de fato, os expõe a situações de risco e vulnerabilidade. Ao negar o recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais utilizou o abandono digital como um dos argumentos. Vamos lá, abandono digital, né? É uma frase aí, algo novo, né? Abandono digital, responsabilidade parental. Explica um pouco pra gente e fala o seu ponto de vista sobre o abandono digital que nós temos hoje nesse mundão de meu Deus aí, onde tem tantas crianças de 2, 3 anos já, né, rolando a telinha pra cima, né? Só vai de arrasta pra cima, né? Todas as redes sociais. Às vezes as crianças nessa idade sabem trabalhar mais na internet do que a gente, né? Nossa! E eles conseguem tirar as nossas senhas, eles conseguem achar acessos para eles ir aonde eles quiserem. Eles são espertos, eles são nativos digitais e a gente não é, então eles vão dar nó na gente. Essa frase aí, esse termo abandono digital é maravilhoso, eu acho, porque a gente tem feito isso mesmo. Os adolescentes, as crianças estão abandonados à própria sorte. E a sorte eles ficam, porque assim como eles podem estar falando com uma pessoa da própria idade deles, eles podem estar falando com um traficante, com um bandido, com um pedófilo, a gente não sabe, né? A gente mesmo, se for tentar interferir nessa conversa, a gente também não sabe que tipo de pessoa está conversando com os nossos filhos ou com a gente mesmo. Só que a gente, com mais idade, a gente tem mais noção para ficar um pouquinho mais esperto. Imagina uma criança, é um ser vulnerável. Então, o controle parental, ele tem que existir. E existem aplicativos de controle parental que não vai nem dar tanto trabalho assim para o pai. São gratuitos, inclusive. É só setar isso no celular, né, com uma senha forte, é claro, para essas crianças não tirarem, que você põe aonde eles podem ir, aonde não podem ir, quantas horas podem usar por dia, o negócio trava. Você tem histórico que você pode ver depois e não custa nada. Então, na verdade, os pais eles precisam estar mais atentos aos recursos, né? Aos recursos que tem referente a essa questão aí de você controlar, né, a rede social, controlar o acesso à internet do seu filho, porque tudo que é demais não é bom, né? E a gente precisa lembrar também que tem os parâmetros aí corretos para a idade, para o acesso à internet. A internet, a partir dos 13 anos, ela está liberada, então, para acesso à rede social e tal. Na verdade, 3 horas. 3 horas. De 13 a 18, 3 horas. De 13 a 18. Liberada não, liberada né? não. Você pode ficar na internet por 3 horas, mas você com 13 anos, o seu córtex pré-frontal, que é quem toma boas decisões, não está pronto ainda. Sabe qual é a idade com o córtex pré-frontal? Está pronto? 24 anos. Nossa! Tá, mas e agora? Como é que faz? Agora, a gente tem que ficar atento, né? Menina. A gente tem que ter um HD externo de córtex pré-frontal, que é o pai e a mãe, olhando o que está fazendo. Gente, é isso, sabe? E a gente precisa estar atento também. É importante que a mãe e o pai estejam atentos a tudo que o filho está fazendo na rede social, né? Se ele tem mais de 13 anos, aí vem aquela questão. Tá conversando com quem? Né? Qual que é a conversa, o que está acontecendo? E quando a criança, de repente, vem relatar ao pai algum desconforto, né? O pai ou a mãe, enfim. E o pai e a mãe não dá aquela atenção devida. Eu gostaria que você ressaltasse a importância de estar atento, né, à reação
do adolescente, da criança que utiliza a rede social e que vem relatar ao pai e à mãe ou responsável algum desconforto ao estar interagindo com alguém nessas redes? Olha, posso te dizer que a maioria dos adolescentes, eles não vão relatar para os pais, porque não existe um vínculo muito forte entre a maioria dos adolescentes e os seus pais. Sim. Então, a gente precisa começar antes, a gente precisa começar a conversar com essas famílias para elas criarem um hábito de ter esse vínculo com seus filhos. Então, essas famílias precisam almoçar, se possível, juntas, jantar, se possível, juntas, passar o final de semana fazendo alguma coisa ao ar livre, jogando, brincando, jogando bola, brincando com o cachorro. Essa interação familiar precisa existir. Agora, se a mãe fica num quarto, o pai no outro e a criança no outro, cada um está fazendo o que quer, não tem essa interação. A criança não vai ter o vínculo que precisa para chegar, olha, tá acontecendo uma coisa esquisita aqui, você pode me ajudar? Eu conheço alguns adolescentes que têm preferido falar com o professor que eles têm um vínculo maior. Ai, meu professor de geografia é muito legal. Chega para o professor, estou com esse desconforto e tal, porque não tem acesso para a mãe e para o pai, porque o pai não está disponível, a mãe não está disponível. A gente tem trabalhado muito, né? Todas as pessoas estão assoberbadas de trabalho e de dificuldades consigo próprias. E aí a gente não está vendo o nosso maior bem, que são os nossos filhos, a gente não está dando essa atenção devida. Então precisa começar do vínculo, estabelecer essa fortificação de vínculo familiar, aonde as crianças e os adolescentes se sintam seguros e falam, eu posso falar para minha mãe, posso falar para o meu pai, eles vão me ouvir, eles vão pensar comigo o que fazer. Maravilha, olha só, gente, muito importante a pontuação que a Viviane fez aqui pra gente, referente a os vínculos, né? O fortalecimento dos vínculos dentro de casa. Porque eu questionei referente o adolescente conversar com a mãe ou com o pai, né? Um assunto estranho que está acontecendo ali na rede social. Só que aí a Viviane pontua que o adolescente ele não vai falar nem para a mãe nem para o pai em 80% das vezes. Mas isso é por quê? Né? Então vamos voltar lá, é por conta da mãe, do pai, todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua correria, mas é preciso um fortalecimento de vínculos dentro de casa para que a gente possa prevenir, né, problemas futuros. Olha, nós estamos então com o nosso ponto de vista, vamos para o intervalinho, a gente está com a neuropsicopedagoga, é isso? A Viviane Secato, isso, e daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos continuar a falar desse assunto tão importante que é o acesso, né, das crianças, dos menores de 13 anos às redes sociais, à internet, lembrando que a Organização Mundial da Saúde tem aí as questões que você pode acessar e descobrir. Seu filho pode acessar a internet? Quanto tempo? Quantos anos tem? Você sabia disso? Não sabia? Então acessa lá, né, a Organização Mundial da Saúde e da Organização Mundial da Saúde mesmo, né? OMS. A OMS. E eu tenho certeza que você vai se surpreender porque criança de 0 a 2 anos não pode acessar, né, de acordo com a OMS, a internet em nenhum minuto, nenhum segundo. E é sobre isso que a gente está falando aqui no Ponto de Vista. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Fique com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Estamos de volta com o nosso Ponto de Vista, recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas a neuropsicopedagoga Viviane Secato. Nós estamos falando, gente, sobre o acesso de menores nas redes sociais, né, na internet. E olha, como as redes sociais podem interferir no desenvolvimento infantil? Você sabe disso? A Viviane vai explicar para a gente agora como neuropsicopedagoga. Gostaria que você falasse um pouco dessa interferência, né, das redes sociais, né, da internet no desenvolvimento das crianças. A internet, ela pode tanto ajudar quanto prejudicar. Vamos pensar primeiro no que tem de bom na internet, porque a gente também não pode demonizar a internet totalmente, porque ela traz um monte de recurso, várias coisas que essas famílias, essas crianças podem colocar em prática.
Por exemplo, o acesso à informação. Olha o tanto de informação boa que as crianças ou a gente mesmo pode ter. A gente pode visitar, por exemplo, o Museu do Louvre em Paris, da própria sala de casa. Tem tour virtual para você ver todas as obras de arte. Olha que maravilha, né? Você pode fazer curso de robótica em Harvard, de graça. Então, sim, nos melhores lugares, nos lugares de elite do ensino, você pode ter acesso, inclusive gratuito, para obter informação. Você pode, por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Você pode ir até o Japão dentro da internet, ver o que eles comem, até aprender um pouquinho daquele alfabeto, ver a cultura. Então, olha que riqueza que pode ser a internet. Então, a gente precisa entender que a internet pode ser e é maravilhosa quando a gente usa para o bem. Porém, quando a gente vai para o outro lado, a internet pode ficar perigosa, né? Existe o que a gente chama de cyberbullying, por exemplo. Assim como as nossas crianças sofrem bullying na escola, né? O que é bullying? Uma criança que é chamada de gordinho, de baixinha, porque às vezes tem um pouco de espinha no rosto, tiram sarro dessa criança. A mesma coisa vai acontecer na internet. Isso a gente chama de cyberbullying. Então, podem tirar foto, por exemplo, de uma criança fazendo alguma coisa no banheiro, por exemplo, e postar nas redes sociais. Olha, isso pode ser devastador para o emocional dessa criança, desse adolescente. Eu já tive alguns casos assim, de que foram tirados fotos, foram gravados vídeos que não deveriam ter sido gravados e feitos e foram distribuídos nas redes sociais das pessoas de um colégio aqui de Campinas, por exemplo. Devastou a mãe, o pai, o adolescente. Provavelmente essa família vai ter que mudar de cidade, porque não tem mais nem como, não tem clima para esse adolescente continuar nessa escola, né? A adolescente estava fazendo algo errado? Talvez sim, mas precisava passar ao vivo e a cores na internet? Não. Então a gente precisa também tomar muito cuidado com isso, né? Mas voltando ainda ao que tem de bom, né? Eu prefiro focar mais no que tem de bom, não é verdade? Porque a gente não tem que achar que tudo é ruim. Então a gente pode estudar, a gente pode se comunicar com o mundo inteiro, a gente pode inclusive fazer campanhas em prol de alguma coisa. As próprias crianças gostam de fazer isso, né? Vamos fazer uma campanha em prol do amiguinho que está sem comida, que a gente sabe que mora num determinado bairro. E olha que legal, a gente pode estimular a solidariedade, isso também é possível fazer na internet. E tantas outras coisas mais. Muito bem. E como que você avalia as rotinas digitais saudáveis que incluem ficar offline, né? A imposição e a desconexão podem gerar alguma reação contrária na criança? Por exemplo, acessos de raiva. Se a gente pensar que a alta estimulação a telas, a gente chama isso de dopamina barata. Então, assim, é um prazer imediato. Você ficar em tela, rodando aqueles feeds, aquilo dá muito prazer para as pessoas, tanto adulto quanto criança. Você vai só em assuntos que você gosta e você tem informações, N informações ali, muito rápidas sobre tudo. E aquilo vai te dando prazer, porque se você gosta de determinado assunto, você está focado em pesquisar sobre aquele assunto. Então, isso a gente chama de dopamina barata, porque é descarga de dopamina sem parar, isso causa vício. A gente pode falar sobre vício tecnológico, inclusive. Então, quando a gente tira totalmente, é a mesma coisa que tirar droga de um adito. Poxa vida. E aí vai ter explosão de raiva? Vai ter explosão de raiva. Com certeza. Que coisa mais impressionante, né? Se sente bem com aquela situação, né? Rolar aí o arrasta para cima, né? Ter o acesso à informação, enfim, à diversão. E aí, quando se tira de uma vez, né, tem aí o problema da explosão. No seu ponto de vista, como lidar com essa situação? No momento da explosão ali, o que o pai e a mãe devem fazer, né? Vamos lá, então estamos com o pai e com a mãe que estão trabalhando para poder retirar da criança algo que nem poderia ter sido dado, mas que agora foi revista a situação. Bom, entramos no consenso, a gente vai diminuir o acesso à rede.
Bom, o que a gente tem com certeza? A explosão, o estresse que vai ser causado por conta da retirada. E aí, continua no processo de retirada ou devolve e tenta continuar esse processo alguns dias depois? Se você ceder, a criança ou adolescente, que é muito mais esperto que a gente, vai falar, pô, minha mãe e meu pai cedem. E aí, numa próxima vez, não vai te levar a sério, obviamente. A minha recomendação para os pais sempre é a seguinte: quando você for impor um castigo, vamos dizer, um castigo para esse adolescente ou para essa criança, imponha um castigo que você tolere, que você aguente manter. Porque senão você fala assim, não, você não vai fazer isso. Aí no dia seguinte, tá, isso, eu vou te devolver. Então por que já não tirou só 2 coisas em vez de 5? Então, você precisa também tomar esse cuidado com o tamanho desse castigo, dessa imposição, desse limite que você resolveu colocar. Coloque de um tamanho que seja possível de ser mantido. E daí, mantenha-se naquilo, por mais que te doa. Porque às vezes dói mais na gente que somos pais do que no próprio filho, né? Porque o filho já sabe, um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vai me devolver, né? Exato. Às vezes tem pais que falam, ai, como que eu faço agora para ceder? Falam, primeiro que você não devia ter dado um castigo tão difícil, né? Agora, como você vai voltar isso, vai ficar difícil, mas vai ter que, vamos sentar, vamos dialogar, vamos explicar, então, por que a gente tá devolvendo um pouquinho. Mas, assim, é o equilíbrio. Se você não tira totalmente esse estímulo de um adolescente ou de uma criança, você diminui, você bota limite, olha, aqui você pode acessar, aqui você não pode mais. Você não pode mais ficar 8 horas na frente da tela, mas você pode ficar 2 horas na frente da tela. Então, assim, vai fazendo aos poucos também, para não ficar tão drástico, né? É verdade. Olha, gente, no Brasil, nós temos em trâmite aí um projeto de lei que é a PL 2628, de 2022 ainda, que cria regras para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. O projeto está pronto para entrar em pauta nas votações de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A proposta, ela prevê regras como a proibição de contas por menores de 12 anos e de publicidade digital dirigida às crianças, né? No seu ponto de vista, um projeto de lei, ele pode minimizar essa polarização da internet entre as crianças? E quando a gente fala aí da diminuição da publicidade, porque a rede social nada mais é que uma publicidade, principalmente para as crianças ali, vai ter sempre o que a criança vai ter interesse de ver. Até porque nós temos situações, né, que tem os cookies da internet, nós até fizemos um programa, um ponto de vista referente aos cookies, porque tem muita gente que não sabe, mas os cookies eles vão te seguindo. É aquele negócio que você pensa lá ou fala, né, caminhão. Aí, de repente, quando você vai, rola para cima, rola para baixo e tem caminhões na tela. É muito caminhão. Você fala, o que está acontecendo? São os cookies da internet, né? Então, isso são as publicidades. Então, um arrasta para cima, vai levando a outro, né? Essa lei que está aí em trâmite, né? No seu ponto de vista, ela vai trazer algum benefício? Só a lei, ela será capaz de minimizar as situações e os problemas, né, que os pais e as crianças vêm tendo por conta desse acesso tão cedo às redes? Somente a lei, obviamente, não vai surtir um grande efeito, mas vamos pensar que eu acho que na maioria das vezes a lei é feita para que a sociedade possa debatê-la. Perfeito. Então, se ela abrir um debate dentro das famílias, dentro da sociedade, já é uma lei com sucesso, no meu ponto de vista. Sim. Então, estamos falando agora sobre isso, né, por conta dessa lei. Então, se a gente puder, a escola começar a passar isso, chegar dentro da casa, para o pai e para a mãe, debater isso com os seus filhos, já é uma ótima lei. Já é algo que vem agregar, né? Nessa situação aí que às vezes a gente para assim, mas será que precisa tanta discussão, né? Porque é normal, rede social, todo mundo acessa, mas não é assim. Vai influencia qual o tamanho da influência
no desenvolvimento, né, desse adolescente, quando ele vai chegar à fase adulta, ele tendo ali o acesso à internet tão pequenininho, vai ter um desenvolvimento um pouquinho complicado? Extremamente complicado. O aparelho psíquico das crianças não está pronto. Né? O que é o aparelho psíquico? É a capacidade que essa criança tem de inibir comportamentos, saber o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Controlar esses seus impulsos, portanto, e distinguir o certo do errado. As crianças estão em formação, os adolescentes estão em formação. Então, se a gente deixa eles abandonados, de acordo com como a gente falou anteriormente, no tal do abandono digital, Perfeito. sendo que o cérebro, a mente ainda não está pronta, porque não tem ainda essa capacidade concluída aí, né, de aprendizagem, vai dar mal, vai dar problema, né? Você falou dos cookies. Hoje a gente ainda tem uma coisa pior, que são os algoritmos, é a inteligência verdade. artificial. Os cookies nada mais é do que eu imagino, não é minha área, mas imagino que seja parte disso tudo. Exatamente. Mas a inteligência artificial agora piorou tudo, né? Eu até brinco que eu entro para o meu carro quando eu estou indo trabalhar, e o meu carro fala que eu estou indo para Copenhague todo dia, porque é no mesmo prédio de uma loja de chocolate, mas eu não estou indo comer chocolate todo dia. Mas o meu carro acha isso de mim. Sim, né? sim. Então, vamos fazer um paralelo com você entrar na internet. A gente entra na internet, a internet sabe o que você gosta. Né? A internet sabe quais são os sites que você vai procurar. Não precisa nem procurar mais, né? Aparece o tempo todo. Isso é um grande perigo, né? Isso é um grande perigo. Poxa vida. Olha, gente, uma lei da Flórida, né? A gente está falando do Brasil, claro, mas vamos comparar um pouquinho. Uma lei da Flórida nos Estados Unidos deve proibir o uso de redes sociais por crianças e adolescentes menores de 16 anos. Ó, a justificativa do texto é que os aplicativos de rede social são viciantes, causam danos à saúde mental e ao bem-estar das crianças e adolescentes. É o que a gente acabou de falar aqui. E o governo australiano está sugerindo multas multimilionárias para as empresas de mídias sociais que violarem a proposta de proibição por uso de seus serviços para menores de 16 anos. A proposta do governo australiano surge após vários casos de crianças que tiraram suas próprias vidas, alegando cyberbullying e reclamações de pais sobre a pressão que seus filhos sofrem por estar online, né? Então, você veja a que ponto chega a situação, né, do acesso desenfreado à rede. A sua avaliação, o seu ponto de vista referente a essa lei, essa regra, né, de outros países que impõem multa. Será que vai adiantar? Porque veja só, né? Tudo bem, a gente impõe uma multa para uma família. Aí a criança vai no vizinho, vai para a escola, né, tá tudo cheio de computador, né? Empresta o celular do amiguinho. De novo, eu sou educadora, minha formação primordial aqui, a minha primeira formação é em educação. E a gente precisa dar mais atenção à educação, a gente precisa trabalhar nessa educação, tanto parental quanto dos pais para os filhos e na sociedade no geral. A gente precisa começar a parar de estimular tanto a tecnologia, que é muito bem-vinda para um monte de coisa, mas voltar para o básico. Vamos estimular esporte, vamos estimular tomar sol. As pessoas estão com o nível de vitamina D extremamente baixo. A vitamina D, ela é chamada de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio e ela afeta a memória e ela afeta a inteligência, o uso dessa máquina que a gente tem aqui dentro. Então a gente precisa tomar sol, então a gente precisa ir para a rua brincar, a gente precisa exercitar os músculos, as crianças estão ficando sem músculo. Poxa vida. Então a gente precisa voltar ao básico realmente. Não dá para ir para a rua, mas dá para ir para o quintal, dá para ir para um clube, para um parque. Ou para uma academia para fazer um pouco de exercício, a família toda de preferência unida, né, andar todo mundo de bicicleta, a gente tem que voltar para esse básico. E em alguns momentos a gente vai continuar, as crianças vão continuar entrando na internet, usando seus computadores, suas telas, mas elas precisam em contrapartida, terem também essa convivência com a natureza, né?
com as outras pessoas, aprender a interagirem com os seus pares, com as outras crianças. A gente tem visto muitas crianças com comportamentos de autistas. Os autistas, eles têm uma dificuldade social. Mas todo mundo que tem dificuldade social é autista? Obviamente que não. Mas se você não tem o treinamento de como interagir com as outras pessoas, você fica com esse comportamento. E aí você chega para um profissional como eu e fala, será que eu sou autista? Eu falo, não sei, vamos ver. Será que você não está com maus hábitos e fazendo algumas coisas que você poderia trocar aí na sua rotina? Olha só, né? Você me falou que é educadora, né? Então eu já quero o seu ponto de vista sobre, já estamos falando de celular, falando de adolescente e tal, e de redes sociais. Fala para mim seu ponto de vista referente a essa lei, né, do governo do estado de São Paulo, que proíbe celulares para os alunos das redes públicas e privadas. Como é que você avalia isso? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, eu talvez tenha mais do que um ponto de vista sobre isso. Porque se a gente imaginar, quando eu estava na escola, não tinha internet. E olha só o tanto de coisa que os nossos filhos podem acessar nas plataformas digitais dentro das escolas. Mas para isso tem os computadores, que eu acho que a lei não vai, talvez, por aí, né? Então, o celular pessoal, sim, eu imagino que ele tenha que ficar desligado na bolsa, né? Ou nem levar para a escola. Apesar que às vezes você precisa, às vezes é um adolescente que vai até chamar um Uber para ir embora, não sei. A gente tem uma dependência, às vezes até de logística com eles. Mas definitivamente eu concordo sim, que deva ser desligado, porque está difícil do professor competir com o estímulo de um celular. Poxa. Olhar para um celular e entrar na internet é muito mais divertido do que ficar olhando para o professor que está tentando dar uma aula. Então, esse coitado desse professor, às vezes, ele tem que se virar em 1000 para tentar entreter. E o educador, ele não precisa entreter, ele tem que ensinar. Mas a hora que ele está competindo com o estímulo do celular, ele está perdendo. E aí os alunos ficam, né, assim, né, não prestando atenção em nada, estão pensando no que vão fazer a hora que talvez ligar o celular ou sair da escola. E eles não conseguem mais nem ter, eles estão perdendo, na verdade, a capacidade de foco, de concentração em ouvir uma única pessoa. E aí, eu já falei em autismo, agora eu vou falar em TDAH. Aí chega o paciente para mim e fala, será que eu tenho TDAH? Talvez só tenha sintoma de TDAH porque o mundo está aumentando esses sintomas. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrarem, de colocar foco num único estímulo. Porque eles querem 1000 estímulos ao mesmo tempo. Velocidade, né? Velocidade da informação, velocidade de tudo. Isso é o que prova essa velocidade e o estresse que causa a velocidade da internet é questão aí simples e básica de responder o WhatsApp, né? Você recebe uma mensagem, se você não responde, a pessoa está lá do outro lado, fica muito louca, fala assim, poxa vida, não me responde, não me respondeu, o que está acontecendo, né? Então, acho que a gente precisa medir um pouquinho mais essa questão da velocidade. É bom, mas até um certo tempo, como você disse, tem que ter um certo equilíbrio, né? Olha, gente, a Meta, a proprietária de grandes redes sociais como Facebook, Instagram, anunciou novas medidas para fortalecer a segurança de usuários em plataformas, viu? Diante do crescimento problema de adolescentes que estão mentindo as idades para acessar conteúdos não recomendados. A empresa ela vai ampliar o uso da inteligência artificial e o reconhecimento facial para barrar esses adolescentes, né? No seu ponto de vista, a inteligência artificial pode atrapalhar nesse momento, já que a constante evolução das técnicas utilizadas pode ajudar adolescentes a burlar sistemas de verificação, né? E aí, como é que faz? Eu acho que no futuro vai ser biometria, definitivamente, né? Por íris, pelo rosto como um todo. É uma pena, né? Porque que mensagem a gente está mandando para o mundo a hora que a gente falar tem que verificar de uma maneira forçada qual é a sua idade? Que mensagem é essa que a gente está mandando? Você pode mentir que eu vou verificar? Na verdade, a gente precisava educá-la. Você não pode mentir. Exato. Para eu não precisar verificar. Tá tudo de ponta cabeça, né? A gente está invertendo todos os nossos valores. Lamentável, né? Lamentável. Lamentável. Nossa, Viviane, muito importante a sua participação com a gente aqui, esse nosso bate-papo, você deixando o seu ponto de vista, né, referente o acesso das crianças, né? E vamos colocar
para adolescentes também, né, nas redes sociais. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, falasse com os pais, né, que estão em casa assistindo o Ponto de Vista, a importância, né, de estar aí sempre atentos e também de negar o acesso aos filhos dependendo da idade. Olha, eu queria falar realmente diretamente com os pais. Eu falo com pais diariamente. Vocês precisam ter responsabilidade por aquilo que vocês colocaram no mundo, que são os seus próprios filhos. De bebezinhos eles são lindos e maravilhosos, depois eles começam a dar trabalho e eles dão trabalho mesmo pra gente. Mas ainda fica mais gostoso você exercer, ser mãe ou pai. Então, tenha limites, tenha regras, mas seja amigo, seja companheiro, esteja presente. Você não é um coleguinha do seu filho, você é pai ou mãe do seu filho, mas você pode sim ser um pai ou mãe participativo. Você pode estar próximo e você pode tentar dar essa liberdade para que quando o seu filho tem alguma dificuldade, tanto no mundo online quanto no presencial, que ele chegue em você e fala: pai, mãe, aconteceu isso, você pode me ajudar? Então fica a dica para vocês de vocês sempre ficarem com esse olhar atento aos seus filhos. Maravilha, Viviane. Gratidão pela sua participação, disponibilizar o seu tempo e vir aqui para os nossos estúdios para repassar aí o seu ponto de vista e também informações tão importantes, né, a toda a família. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é todo nosso. Nós vamos nos despedindo, ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Você pode rever esse ponto de vista acessando o YouTube da TV Câmara Campinas. Combinado? Um forte abraço, tudo de bom para você e a gente sempre se vê por aqui. Valeu, tchau, tchau.